Olá, leitores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre mais um clássico da literatura universal que chama-se Persuasão. Este livro foi escrito pela escritora inglesa Jane Austen, que inclusive é muito conhecida. Jane Austen é conhecida por praticamente todos os seus romances, né? A gente tem o Orgulho e Preconceito, que é um dos maiorais, então, né? O maioral dos seus romances, que são um dos mais conhecidos e mais amados. Razão e Sensibilidade, que é o meu favorito da autora até o momento. Depois que eu li Razão e Sensibilidade, gente, eu gostei ainda mais da Jane Austen. Nós temos Abadia de Nottingham, Emma, Mansfield Park, Lady Susan, outros romances também que não foram acabados pela escritura. A Jane Austen nasceu no ano de 1775, no dia 16 de dezembro. Este ano, gente, foi marcado, né, por um momento muito importante na história da humanidade, que então, um ano depois, foi a fundação dos Estados Unidos, que ocorreu no ano de 1776. Então, várias pessoas estavam migrando, né, ali da Inglaterra e foram para os Estados Unidos. A Jane Austen nasceu, né, nesse rompimento, vamos dizer assim, né, em que várias pessoas saíram da Inglaterra e que foram fundar os Estados Unidos. São conhecidos, né, como os Pilgrim's Fathers, né, os peregrinos, os pais peregrinos, os pais fundadores. Enfim, pessoal, a Jane Austen nasceu então em 16 de dezembro do ano de 1775 e veio a falecer no ano de 1800. A Jane Austen é uma das escritoras mais aclamadas da literatura inglesa e universal e também uma das mais lidas. Existem muitas pessoas, né, que não entendem às vezes as propostas, né, da escrita da Jane Austen, mas a maioria gosta bastante do estilo, da forma como a escritora aborda os seus romances. O interessante é que a Jane Austen, ela não trata de outro tema. A Jane Austen, ela trata do seu próprio tema e da sua própria vivência, do seu próprio o meio, a época em que ela vive. Ela escreve, descreve em todos os seus romances. Razão e Sensibilidade, por exemplo, né, que eu já fiz a leitura, Orgulho e Preconceito e agora o Persuasão, que eu vou conversar aqui com vocês, são leituras extremamente importantes para a gente entender daquela época do século XVIII e do século XIX também, da forma então como que eram tratados, né, os cortejos, os casamentos, como que as mulheres eram tratadas, os homens também, a forma do cavalheirismo, a forma das damas então, né, se entreterem, enfim. É uma vasta, né, gama, não somente para a gente se entreter, da gente entender um pouco mais sobre os romances, né, dos séculos passados, mas os romances da Jane Austen são extremamente para a gente entender aquela cultura, principalmente, né, se você gosta desse tipo de literatura, desse tipo de época, né, em que existia muito cavalheirismo, as damas, os bailes, né, aqueles vestidos, carruagens. Então, são livros extremamente interessantes para a gente poder se degustar com a escrita da autora, para a gente poder estar entendendo um pouco mais. Pois bem, pessoal, esse livro, então, Persuasão, que a gente vai conversar hoje, foi escrito pela Jane Austen, foi finalizado, na verdade, após a sua morte, no ano de após 1818, ele foi publicado. Mas a autora finalizou a escrita desse livro no ano de 1816, 2 anos antes da sua morte, em agosto. E, por vezes, quando lemos algum tipo de livro escrito não na nossa época, a gente pode ter algum tipo de dificuldade para entender a proposta do autor com aquele livro, com a construção dos personagens, dos cenários e tudo mais. Mas a Jane Austen, indiscutivelmente, apesar de terem pessoas, né, existem gostos, né, isso é tão relativo, isso é tão de cada leitor, mas a Jane Austen, indiscutivelmente, é uma grandiosa escritora. Inclusive na sua biografia, que inclusive tem vídeo aqui pro canal, gosto bastante dessa biografia, é a primeira biografia da Jane Austen, tá? Escrita pelo seu próprio sobrinho, James Austen Leigh Austen. Em uma parte, na página 158, vai dizer o seguinte: o talento de Jane Austen, qualquer que seja o grau que ela possuía, era certamente dessa camada mais alta. Ela não copiava indivíduos, mas investia individualmente de temperamento em suas próprias criações. Ela mesma, quando questionada sobre o assunto por um amigo, expressou um receio que ela chamou de invisão
de invasão de propriedades sociais. Ela disse que acreditava ser justo notar peculiaridades e fraquezas, mas que era seu desejo criar, não reproduzir. Além do mais, acrescentou, eu tenho muito orgulho dos meus cavalheiros para admitir que eles fossem apenas o Mr. A ou o Coronel Brandon. E várias pessoas começaram já a elogiar os romances de Jane Austen com ela em vida. Inclusive ela recebeu, vários elogios de um certo príncipe de sua época. E ela foi questionada sobre essa questão de mudar o seu estilo. Várias pessoas também a criticaram aos seus romances. E ela disse que era impossível mudar a sua forma de ser para agradar as outras pessoas, porque as outras pessoas não estavam conseguindo entendê-la. Senão, vejamos. Ela disse na página 127, eu não poderia sentar para escrever um romance sério sobre qualquer outro motivo que não fosse o de salvar a minha vida. Não. Devo permanecer com meu próprio estilo e seguir o meu próprio caminho. E ainda que eu jamais obtenha sucesso novamente neste, estou convencida de que falharia totalmente em qualquer outro. É genial se essa firmeza que a gente sente nas suas cartas são as mesmas, é a mesma firmeza que a gente sente também nas suas próprias heroínas, como na Elizabeth Bennet, na Eleanor, que eu gosto tanto da Eleanor, eu acho ela incrível. Enfim, pessoal, não vamos falar de todos os romances aqui da Jane Austen, podemos preparar um momento exclusivo para isso, mas hoje eu quero conversar com você sobre este livro, Persuasão, da Jane Austen, que foi finalizado, que na verdade veio mesmo a público após a morte da escritora, que foi em 1818. Mas esse livro foi finalizado em agosto de 1816. Esse livro, eu fiquei pensando mesmo se ele fosse me prender, se ele fosse me cativar, se ele fosse, de fato, me fazer entender mais sobre a Jane Austen, sobre essa crítica social que ela faz, sobre nos apresentar os personagens, se seria tão excelente quanto Razão e Sensibilidade, que eu achei que foi finíssimo. E esse livro me convenceu mais uma vez que a Jane Austen é uma escritora excelente, indiscutivelmente muito boa, uma escritora grandiosa. Neste romance, Persuasão, a Jane Austen vai nos levar para o ambiente do campo, campestre, para a gente estar conhecendo a família Elliot. A família Elliot, existe ali um patriarca, este patriarca possui 3 filhas. Essas filhas, uma já é casada, a outra é muito agregada ao pai e a outra chama-se Anne Elliot, que é a nossa heroína, a nossa personagem principal. Anne Elliot, o livro vai girar em torno dela, que vai contar então a sua história. Basicamente, quando a Anne era muito jovem, por volta ali de seus 18, 19 anos de idade, após a sua adolescência, Anne então ela se apaixona. E esse rapaz por quem Anne se apaixonara chama-se Frederick Runterroot. Esse Frederick Runterroot, quando eles eram mais jovens, Frederick não tinha muito dinheiro, ele não tinha muito recurso. Persuadida por uma sua madrinha, uma espécie de madrinha, também pela sua família, Anne acaba então terminando ali o seu namoro para agradar o seu círculo familiar, o seu círculo ali de amigos, de pessoas mais chegadas. Passado muito tempo, Frederick regressa novamente para aquele mesmo ambiente, o qual eles se conheceram, mas ele não volta como uma pessoa de poucos recursos. Ele volta como almirante, como uma pessoa com um cargo elevado da marinha. E isso acaba despertando aquela sociedade, principalmente pelo fato de que o pai da Anne Elliot, ele está endividado. Então eles decidem alugar a casa Elliot para Frederick e para os irmãos, para a irmã e o cunhado de Frederick. E Anne entendeu agora que o seu lugar na sociedade não era um lugar elevado, era um lugar que ela deveria se adaptar por conta de que agora ela não era mais da alta sociedade. Inclusive, na página 41, a Jane vai dizer: Anne reconhecia ser bastante apropriado que cada pequeno reino social ditasse seus próprios assuntos de conversa e esperava logo se tornar um membro digno daquele para o qual havia sido transplantada. Ainda assim, com toda a sua experiência, ela acreditava que agora teria que se sujeitar a outra lição sobre a arte de reconhecer sua própria insignificância fora de seu círculo íntimo.
Em decorrência do que aconteceu, eu percebi que o espírito de Anne, ou a personalidade, a sua forma de agir, de falar, de pensar, ela permaneceu a mesma. Anne, o livro vai relatar pra gente que Anne era uma garota extremamente bonita, com gentileza, modéstia, bom gosto e sensibilidade. Metade de toda a atração de ambos os lados poderia ter sido suficiente, pois ele não tinha nada para fazer e ela não tinha quase ninguém para amar. Mas o encontro de tantas recomendações não poderia falhar. Conheceram-se gradualmente e, quando já se conheciam, se apaixonaram rápida e profundamente. Seria difícil dizer qual dos dois havia visto mais perfeição no outro, ou tinha sido mais feliz. Ela ao receber as declarações e o pedido de casamento dele, ou ele ao ser aceito. Mas Capitão, ele não tinha fortuna, né? Então Frederick não tinha fortuna. Então, por conta disso, Anne e Frederick não ficam juntos e Anne acaba o dispensando, né? Porque ele não era rico ali suficientemente, muito boa para ela. Mas agora o jogo virou, né? Aquela questão, aquele ditado, né? O mundo gira, né? Um dia você tá em cima, outro dia você tá embaixo. Então é a forma, né, humilde, né, da gente dizer para as outras pessoas e das pessoas também dizer pra gente que, olha, hoje você está nessa posição, mas amanhã você pode estar na outra. Então veja bem a forma como você se comporta para depois você não se arrepender. E no decorrer de todo o livro, no decorrer do começo do livro, a gente vai acompanhando a Anne lidando com o seu próprio orgulho, com suas próprias decisões que ela teve que tomar. Embora, gente, aqui a Anne ela foi influenciada por outras pessoas a finalizar, então, ali aquele seu namoro. E quando se é mais jovem, realmente, né, existe todo aquele cuidado, né, aquela proteção, mas isso é pro seu bem e tudo mais. De fato, ele poderia não ter feito isso, talvez querendo, mas ouvindo de fato, né, os conselhos, achando que seria melhor para ela, dos seus familiares, do seu convívio. Mas Anne agora, ela não está com a idade ali, né, muito nova, vamos dizer, para aquela época, tá, gente? De 19 anos e tudo mais. Anne já está ali com seus 27, 28 anos de idade. Então, para aquela época, essa era uma idade que a mulher já deveria estar casada, com filhos, já está com a vida então formada. Anne, provavelmente, se o Capitão Frederick não a tivesse olhado com amor novamente, ela estaria fadada ao celibato, né, a ficar solteira o resto da vida. E o Frederick, ele foi extremamente carinhoso. Em nenhum momento eu percebi que ele foi arrogante, petulante, que ele jogou na cara de Anne, olha, você não me quis anteriormente, agora eu estou muito bem de vida, obrigado. Então o Frederick, no seu coração existia também amor ali por Anne e Anne também por ele. E agora eles já estavam, né, donos, já tinham decisão das suas próprias atitudes, e eles eram donos das suas ações, donos das suas próprias vidas, já eram adultos formados e já tinham consciência de tudo aquilo que aconteceu. Então, inclusive, né, eu até perguntei para mim mesma, de fato, será que eu estou deixando de ser persuadida pelas pessoas, não nessa área, mas em outras áreas, e depois eu vou me arrepender em algumas áreas? Você já parou para pensar nisso? E isso, gente, às vezes acontece em outras áreas totalmente. E a vida dos dois, então, se reunindo novamente, a família, a prova e tudo mais. Enfim, pessoal, é um livro que eu não sei se eu consegui explanar muito bem, porque é um livro bem, assim, detalhado mesmo, com muitos fatos que a escritora vai trazendo pra gente, mas é um livro grandioso na sua própria mensagem. Eu acredito que a mensagem que a Jenny quer trazer para nós é sobre a nossa própria responsabilidade sobre os atos. Embora as pessoas possam nos ajudar, possam dar conselhos, a decisão é nossa. E quem dirá também, né, que se Anne tivesse, né, aceitado ali o Frederick nos seus 20 anos de idade e tudo mais, talvez ele não teria conseguido o cargo, ele não teria conseguido, né, a fortuna que agora ele tinha. Enfim, a gente não sabe, mas fica isso em aberto. Mas o que reinou aqui
foi o amor, foi a dedicação, foi o carinho que ambos ainda tinham dentro de si. E eu quero ler para vocês, não posso deixar de ler para vocês, a carta que o Capitão Frederick deu então para Anne em um momento em que ele estava muito nervoso em cima de uma escrivaninha. Ele disse o seguinte: não posso mais ouvir em silêncio, preciso falar-lhe do modo que estiver em meu alcance. Você dilacera minha alma, sou metade agonia, metade esperança. Não me diga que é tarde demais, que aqueles preciosos sentimentos se foram para sempre. Ofereço-me a você novamente, com um coração que é mais seu do que quando você quase o partiu há 8 anos e meio. Não ouse dizer que um homem se esquece antes de uma mulher, que o amor dele morre mais cedo. Nunca amei ninguém, senão você. Posso ter sido injusto e fui fraco e ressentido, mas nunca inconstante. Só vim a Beth por sua causa, só penso e planejo por sua causa. Não percebeu? Será mesmo que não compreendeu meus desejos? Não teria esperado nem mesmo estes 10 dias se pudesse ter lido seus sentimentos, como acho que você deve ter entendido os meus. Mal consigo escrever. A cada instante ouço algo que me domina. Você está abaixando seu tom de voz, mas consigo distinguir as nuances dela que passariam despercebidas pelos outros. Criatura boa demais, excelente demais. É justa para com os homens, sim. Acredita que há verdadeiro afeto e constância entre nós. Acredite que são dos mais ardentes e constantes em Frederick Waterroot. Preciso ir incerto do meu destino, mas voltarei para cá ou seguirei seu grupo assim que possível. Uma palavra, um olhar serão suficiente para decidir se entro na casa do seu pai esta noite ou nunca mais. Mas como em todo bom romance, né, existe o vilão e o herói, aqui a gente tem também um primo da Anne que provavelmente seria, né, um belo ali juntamento, que ele estava viúvo, né, a esposa morreu há menos de 1 ano e ele estava, né, interessado ali com a Anne. Contudo, a Anne, ela tinha uma amiga de infância que chama-se Sra. Smith. A Sra. Smith explica tudo, desnuda toda a verdade sobre aquele primo dela, que ele é um façanho. E a Anne acaba descobrindo então, e ela decide com certeza, porque já estaria, né, algo mais do que certo, abrir novamente seu coração e aceitar o Frederick, e o Frederick também aceitar a Anne. E Frederick e Anne então decidem se reunirem novamente e as famílias acabam aceitando conforme o tempo vai passando. Enfim, pessoal, é um livro grandioso em seus mínimos detalhes. Então tem muitas mensagens que a Jane não coloca de uma forma explícita, às vezes através de pequenas frases. É um livro grande na sua mensagem, no sentido de ser do papel da mulher, do papel do amor, que o amor tem na vida de cada pessoa. Eu acredito, como todos os outros livros que eu acho que é da Jane, que eu vim conversar com vocês, talvez eu não consiga demonstrar a grandeza que são esses romances, que são então esses livros, a narrativa, a construção dos personagens, mas o Frederick é uma figura tão dócil, tão amorosa, tão assim atenta. Resumidamente, ele é uma pessoa extremamente íntegra, porque no seu próprio pensamento, né, se fosse outro homem, outra pessoa, até mesmo a própria família do Frederick poderia acusá-lo disso. Ah, mas, né, Anne também fez aquilo comigo, eu não vou aceitá-la novamente. Ela me fez passar vergonha, foi ela que finalizou o noivado comigo, porque eu era pobre, agora que eu sou rico, né, ela fica às vezes me olhando e tudo mais. Mas ele foi amoroso, ele entendeu a situação em que Anne estava anteriormente, né, na sua idade, que ela não tinha, vamos dizer, a razão que ela tinha atualmente, né, quando eles estavam ali já adultos. E Anne, eu gostei tanto da personalidade de Anne, que ela mistura um pouco da Eleanor com a Anne, sabe? Se você já leu Razão e Sensibilidade e entende um pouco sobre a Eleanor, é um pouco sobre a Anne. E a Anne é aquele espírito, sabe, imbatível, amoroso, singelo, doce. E aqui eu entendi que ela realmente foi levada pela opinião das pessoas sobre Frederick. E eu não quero tirar a responsabilidade de Anne, mas
sabe quando você não entende sobre aquele tipo de assunto, você confia nas pessoas, que aquelas pessoas são extremamente importantes pra você? Foi isso que aconteceu. É um romance que eu acredito que seja muito construtivo para você entender, né, a relação das pessoas, a importância de você respeitar as pessoas, de você entender o valor das pessoas na sua vida, porque Anne entendeu o valor de Frederick quando, durante todo aquele término, né, que o período que eles passaram, então, né, ali sem se verem, sem se falarem, ela pensava nele, ela se arrependeu por ter feito aquilo, por ter aceitado aquele veredito sobre ela. E quando Frederick chegou, pra mim, Anne teve um certo alívio. Se ele estava casado ou não, mas pelo menos de saber que ele estava vivo, que ele estava bem, que ele estava razoavelmente feliz. Mas a felicidade dos dois completaram quando os dois estavam juntos. Isso é uma grande felicidade. E este livro já foi adaptado, né, algumas vezes aí para o cinema. Eu ainda nunca assisti um filme baseado em Persuasão. Eu sei que tem um em inglês, eu acho que está disponibilizado no próprio YouTube. Só que ele tá em cortes e toda hora passa propaganda, eu ainda não assisti. E tem também um que foi adaptado para Netflix. Eu comecei a assistir, mas eu ainda não tinha lido o livro, mas aí eu pensei, eu acho que a Jane Austen não concordaria com isso. Enfim, pessoal, é um livro que, assim, apenas leia, deguste na leitura, entenda a proposta. É um livro de romance, nada com água com açúcar. É um livro, até mesmo, assim, que você precisa trabalhar na sua mente para você entender os personagens, a forma como a Jane vai construindo o enredo, a forma dos personagens, a dureza dos personagens, a forma como Anne ela tem que lidar com pessoas preguiçosas na sua vida, com pessoas mandosas. E outra lição também é que Anne muitas vezes não contava com pessoas da sua família. Ela era menosprezada pelas pessoas da sua família. Ela tinha a senhora Lady Russell como se fosse uma madrinha sua, né? Uma protetora, já que Anne era órfã de mãe. E essa Lady, né, então ela cuidava ali de Anne. Uma lição também que às vezes a gente pode retirar então aqui desse livro. Enfim, pessoal, a biografia da Jane Austen, recomendo pra vocês. Recomendo muito esse livro, Persuasão. Inclusive, ai gente, eu gostei tanto de ler. Depois eu com certeza, em algum momento da minha vida, eu vou fazer a leitura desse livro, permitindo Deus. Enfim, pessoal, o livro é esse. Sente, leia, deguste. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo para mim nos comentários o que vocês acharam. Se vocês viram alguma percepção, se vocês tiveram algum tipo de percepção diferente da minha. Se algum fato importante vocês interessaram. Se você ainda não leu, conte aqui embaixo pra mim se você deseja ler esse livro, o que você acha desse livro, se você já leu outros livros da Jane Austen, que eu vou gostar bastante de ler aqui embaixo nos comentários. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo vídeo que vamos conversar sobre outro livro.